Boa tarde. Bem, então a nossa reflexão dessa tarde é sobre o maior mandamento. Qual será? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, quando esteve aqui entre nós e começou a pregar o seu evangelho de amor, começou a anunciar a boa nova do reino de Deus, um reino que não é deste mundo, né? Ele foi muito questionado pelas autoridades religiosas da época, né? Porque os judeus, a lei mosaica, há mais ou menos 613 preceitos, né, prescrições de conduta, que regulam ali como deve ser a vida, né, do judeu daquela época. E até hoje, né, a lei judaica traz esses preceitos. Dentre eles, como se comportar, o que comer, como casar, como se vestir, guardar o Shabat, né, o que comer, enfim, nos feriados santos, os rituais, todas as prescrições. Então, pensem, mais de 600 prescrições. Então, quando os fariseus questionaram Jesus, eles estavam se referindo a essas leis, né? Há mais de 600 leis de prescrição. Qual é a mais importante, mestre? Mas veja, quem perguntou foi um doutor da lei. Será que ele não sabia? Qual será que foi a intenção quando ele questionou Jesus? Era mais para prová-lo, tentá-lo, né? Então os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, perguntou: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Vejam que o segundo, amar ao próximo, ele diz que é semelhante ao primeiro. Então, nós podemos entender que é de igual importância do que amar a Deus, não é? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Está lá no Evangelho de Mateus, né? E aí, quando Jesus deu essa resposta, os fariseus, eles ficaram tanto surpresos, um tanto intrigados, porque trazer essa ideia de amor, amar a Deus, amar ao próximo, essa lei de amor, era novidade na época, né? Os judeus, eles estavam acostumados com um Deus que não era essa figura do Deus amor, do Deus Pai. Era a figura de um Deus guerreiro, Deus dos exércitos, né? Senhor dos exércitos. Um Deus com características também humanas. Bravo, vingativo, que tem seus escolhidos, justiceiro, que castiga, que recompensa, né? Se eles cumprissem todas as leis, eram recompensados na própria vida material, com a colheita farta, com a riqueza, né? Também não tinham essa perspectiva da recompensa numa vida futura. Assim como também eram castigados as intempéries da natureza, né? As vicissitudes da vida eram vistas como castigo. Então faziam sacrifícios para agradar esse Deus. Um Deus que precisa ser adorado, agradado, bajulado, né? E aí Jesus vem falar de um Deus de amor, né? Então vejam, os judeus naquela época, eles amavam ou eles temiam a Deus?
temiam. Né? E Deus vem dizer, e Jesus vem falar de amor, amar a Deus. Né? E aí o Espiritismo, ele acrescentando ainda, ele nos esclarece da essência de Deus. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, o que é Deus? E eles respondem, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Vejam, então, não é uma pessoa, né, como nós, aqui que estamos encarnados. É uma inteligência. E depois nós estudamos que o espírito, ele vem do princípio inteligente do universo, né? Então, o espírito é que vem de Deus, não é esse corpo físico que é a imagem e semelhança de Deus, mas é o espírito. Né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, sempre existiu, sempre existirá. Né? E aí, mais à frente, também o Livro dos Espíritos fala sobre os atributos da divindade. Né? Que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, onipotente e onipresente, e soberanamente justo e bom. E depois ainda acrescenta que nós não temos capacidade total de compreender Deus na sua totalidade, mas é o que no momento presente da nossa evolução nós já podemos entender sobre o que é Deus. Né? Então Jesus, para ensinar essa visão de amor e de Deus como Pai, Deus amoroso, né? Ele, com seu próprio exemplo de vida, ele dá essa demonstração de amor. Aí, quando Jesus passou lá pela Samaria, tem aquela passagem no Evangelho que ele conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ele vai lá no poço e a mulher está lá em pleno meio-dia, né? O sol a pino, está só ela lá, pegando água no poço. E Jesus aí lhe pede que ela lhe dê água. E ela se espanta, porque naquela época não podia, né? Não era bem visto pela sociedade um mestre conversar com uma mulher, ainda mais com uma samaritana, né? Porque os samaritanos, eles eram vistos como pessoas de má conduta, né? Não eram bem vistos, não tinham status social, né? Ainda mais uma mulher. E aí ali Jesus conversa com ela e mostra que ele conhece a intimidade dessa mulher. Ele sabe, né, que ela já havia tido 5 maridos, que o homem atual com quem ela morava não era seu esposo. Então, talvez por isso ela foi sozinha naquele horário pegar água. Porque ela sentia vergonha, então evitava o contato com as pessoas, o contato social. E ali estava um mestre lhe pedindo que lhe desse água, conversando com ela, né? Puxou conversa. Então ela fica muito impactada. Né? E naquela época também havia uma divisão entre os samaritanos e os judeus. Né? Os samaritanos, eles adoravam a Deus e faziam as suas orações no Monte Gerizim, né? Porque segundo a interpretação que eles tinham da lei mosaica, esse era o local escolhido por Deus para que fossem feitas as adorações e as orações. E os judeus rezavam e adoravam a Deus no templo em Jerusalém. Então ela vai e pergunta para Jesus, Senhor, onde devemos adorar a Deus? No Monte Gerizim ou no templo em Jerusalém? E aí Jesus responde, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Vejam, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Ou seja, não importa o local, né? A adoração, o contato, a conexão com Deus está dentro de cada um. É um momento íntimo. Né? Então ela ficou muito impactada, né? Ela ficou
muito surpresa e tocada realmente por aquele afeto, por aquele amor de Jesus. Aí ela correu para sua aldeia, né? E foi dizer que realmente ele era o Messias. Ela reconheceu Jesus como o Messias e foi contar sobre a sua experiência com ele. E aí nós passamos para o segundo mandamento, né? Que é semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Aí, no Evangelho de Lucas, também narra que Jesus foi questionado mais uma vez por um doutor da lei, que lhe perguntou: Mestre, o que nós devemos fazer para alcançarmos a vida eterna, para conseguirmos a vida eterna? E aí, Jesus, né, ele é doutor da lei, ele conhece a lei, respondeu com outra pergunta: o que está escrito na lei? E o doutor da lei falou: está escrito que amarás a Deus e ao próximo. Aí Jesus diz: então vá e faz isso. Mas ele perguntou: mas Senhor, quem é o meu próximo? E como Jesus ele usava parábolas, não é, para ensinar, então ele vem e conta a parábola do bom samaritano. Então ele disse que vinha descendo um homem de Jerusalém para Jericó, e esse homem foi assaltado no meio do caminho e ficou caído à beira da estrada, ferido. Logo vem descendo e passa por ele um sacerdote. O sacerdote olha e continua andando, segue seu caminho. Logo na sequência, vem descendo um levita, que também passa pelo homem, olha e segue seu caminho. E depois vem um samaritano, passa, olha e para. Vê que o homem está ferido, né? Deita azeite em suas feridas, o leva até uma hospedaria e fala para o dono da hospedaria: olha, eu estou de passagem porque eu estou viajando a trabalho, mas aqui está, né? Deu lá ao dono da hospedaria alguns denários, né? Conforme o valor da época. Aqui está esse dinheiro, cuida dele, faz tudo o que é necessário. E quando eu voltar, eu virei visitá-lo para ver se ele se recuperou, se ele está bem. E se tiver mais alguma despesa extra, eu pagarei. E assim fez. Aí Jesus perguntou ao doutor da lei: então, qual desses 3 homens foi o próximo daquele homem que estava caído na estrada? Aí o doutor da lei falou: foi o samaritano. E Jesus disse: então, faça o mesmo. Então, quem é o nosso próximo? É aquele que está ali ao nosso alcance, né? A quem nós dedicamos a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa caridade, né? O nosso afeto, a nossa boa vontade. Esse é o nosso próximo. Então, como o sacerdote levita eram pessoas de status na sociedade daquela época, eram conhecedores da lei mosaica, que era a lei de Deus, né? Tinham estudo, mas e na hora da atitude, né? Na hora de pôr em prática o ensinamento? Eles não colocaram. Então, Jesus vem com essa palestra ensinar quão mais valiosa é a ação, é a atitude, né? E vem dizer que o amor é ação. No Espiritismo nos reforça que o amor é a caridade em ação. Então, conhecer o Evangelho de Jesus nos remete a um padrão de conduta, né? E esse padrão de conduta nos convida a uma reforma íntima. O primeiro passo é conhecer, e o conhecimento se dá pelo intelecto, pelo estudo. Mas aí, depois que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente toma contato com o Evangelho, né? Passa pelo nosso intelecto, esse conhecimento vem para o coração e se transforma em sentimento. E é quando ele se transforma em sentimento
que nos move à atitude, é o sentimento que nos move à ação. Porque quando nós nos mobilizamos para ajudar o próximo, é o sentimento da empatia, da compaixão, é que nos leva a ter a atitude caridosa. Né? Então, o conhecimento ele vem pelo intelecto, chega ao coração e nos move com essa explosão do sentimento que se transforma em ação. Então, eu trouxe algumas questões aqui para nós refletirmos sobre esse padrão de conduta do Evangelho. Eu já conheço os ensinamentos do Cristo. Acredito que todos que estão aqui já tiveram oportunidade, né? E fica a recomendação de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema está no capítulo 11 do Evangelho. Quais defeitos eu ainda carrego, embora já tenha consciência deles? Então, aqui nos convida ao autoconhecimento, a nos observarmos. Muitas vezes é mais fácil observarmos o outro, enxergarmos o defeito no outro, mas e em nós? Né? Então, vamos voltar os olhos mais críticos para nós mesmos. Quais virtudes eu já tenho e quais eu preciso me esforçar para desenvolver? Assim como nós reconhecemos os defeitos, também nós precisamos reconhecer nossas virtudes. Isso faz parte do amor próprio, da autoestima. Eu me reconheço como um filho ou uma filha de Deus muito amado, muito amado. Eu me amo, me aprovo, me perdoo. Isso é amor a si próprio. Porque se nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, então temos que nos amar, temos que nos reconhecer. Eu sou hoje uma pessoa melhor do que fui ontem e serei ainda melhor amanhã? Lei do progresso, caminhada progressiva. Né? E o Evangelho de Jesus está direcionando a minha caminhada nesta vida? Então, amar ao próximo como a si mesmo. Como está o meu amor próprio, a minha autoestima? Eu gosto da pessoa que eu vejo no espelho e não é apenas uma questão física. A questão física é importante, o autocuidado. Né? Eu me cuido da alimentação, da saúde, né? Da higiene, né? Da aparência. É importante também, mas não é o mais importante. O mais importante é eu me cuidar, eu me priorizar, né? Eu estar bem emocionalmente. Porque eu só vou conseguir amar e ajudar o meu próximo eu estando bem. Né? Mas aí, até que ponto é amor próprio? E qual que é o limite muito tênue entre amor próprio e orgulho? Será que se eu me priorizar, me colocar em primeiro lugar, pensar primeiro em mim, eu não vou estar sendo egoísta? Quem nunca se perguntou isso, né? Ou ficou com dor na consciência quando se priorizou? Nossa, acho que fui egoísta. Será? Ou acha que o fulano está sendo egoísta porque se colocou no primeiro lugar, disse não, né? Então vamos refletir aqui um pouquinho sobre amor próprio e orgulho, né? Orgulho aqui como egoísmo também, né? Então, a pessoa que tem amor próprio, se conhece, porque para eu me amar, eu me gostar, eu preciso me conhecer. A gente não gosta do que não conhece. Né? Reconhece o seu valor, as suas capacidades, sem precisar desmerecer ninguém. Eu não preciso que o outro seja menos para que eu me sinta bem. Né? Respeita o outro, se respeita e impõe limites às pessoas invasivas. Então, veja, tem pessoas que muitas vezes invadem o nosso espaço com certas atitudes. Muitas vezes até com chantagem emocional. Né? Você pode fazer isso aqui para mim? Puxa, agora eu não posso. Mas então vai acontecer algo, não vou ficar bem. Né? Incute um certo sentimento de culpa. Então, isso, na verdade, muitas vezes é um tipo de invasão. Então, a gente tem que ter discernimento, né?
entre até que ponto realmente é uma situação em que eu preciso, me dispor, a ajudar aquela pessoa naquele momento, até que ponto é algo que aquela pessoa precisa passar por aquela situação e eu vou dar o apoio da maneira que eu posso, mesmo não fazendo exatamente o que aquela pessoa quer que eu faça, né? Não se abala com a opinião alheia, quem tem um bom amor próprio, porque se conhece, sabe do seu valor. Então, se o outro vem ali lhe desprezando, né? É a opinião do outro. Eu tenho certeza daquilo que eu sou, do meu valor. Busca o seu bem-estar, mas não perde de vista o bem-estar coletivo. Olha, isso é importante. Busca o bem-estar, mas desde que não haja prejuízo ao bem-estar coletivo. Tá? Perdoa e exercita o auto-perdão. Tanto perdoar é um alívio para quem perdoa, como se perdoar também é necessário. Muitas vezes é mais difícil do que perdoar o outro, quando o nível de cobrança é muito alto. Né? Então, auto-perdão também faz parte do amor próprio. Né? Sabe quando pode ceder sem se prejudicar, né? Sem ficar sentindo culpa. E o orgulho e o egoísmo? É quando a pessoa não se importa em prejudicar o outro para conseguir aquilo que quer. Né? Não se importa. Combina com arrogância, se vê melhor do que realmente é. No popular, a pessoa que se acha melhor que o outro. Então, por isso, é só a sua vontade que importa. Se a pessoa não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, não compreende a dor do outro. Um egocentrismo, lá na infância, né? É normal a criança ser egocêntrica, porque ela está aprendendo. Né? Mas na fase adulta, né? Jovem adulta, né? O egocentrismo exagerado é sinal de orgulho e egoísmo, pois só as suas vontades e necessidades importam. E nas relações, né? Cobra muito e faz pouco. É aquela pessoa que você pode fazer por ela. No primeiro dia que você diz, olha, hoje eu não vou poder. Ah, acabou. Né? Joga a culpa no outro, não assume suas falhas, não pede desculpa. O egoísta, o orgulhoso, é muito difícil para ele. Não consegue. Né? Então, por isso que o Evangelho de Jesus, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que o orgulho pode ser considerado o pai de todos os defeitos, junto com o egoísmo, né? E assim como a caridade, a mãe de todas as virtudes. E aqui também vamos refletir um pouquinho, então, entre amor e submissão. Porque onde que a gente aprende a desenvolver as virtudes da empatia, da compreensão, da solidariedade, né? Da tolerância, da paciência? Não é nas relações? É nas relações, né? Entre os nossos afetos, dentro de casa, na família, com os amigos, no trabalho. E assim também vamos aprendendo a nos despir dos defeitos, também é nas relações. Por isso que ninguém evolui sozinho, né? Ninguém evolui o outro, mas é preciso estar com o outro para que ambos evoluam. Então vamos refletir um pouquinho aqui o que é amor. Amor é uma força interior. É o mais nobre dos sentimentos. Quando eu amo, eu sou autêntico. Quando eu tenho amor, eu sou autêntico. Porque eu não preciso vestir nenhuma máscara. Eu me amo como sou. Ser autêntico também não é complexo de Gabriela, né? Nasci assim, vou ser sempre assim. Não é não querer melhorar. Mas é se aceitar como é e buscar se melhorar cada vez mais. E ser autêntico, se mostrar como é. Né? É a pessoa que tem integridade emocional. Né? O amor dá aquela fortaleza emocional. A pessoa sabe dizer não sem sentir culpa. Sabe se posicionar nas diferentes situações.
sabe se respeitar, conhece seus limites, respeita também o outro, respeita o limite do outro e sente que merece o melhor da vida. Né? Hoje muito se fala em inteligência emocional, aquela pessoa que tem um autocontrole emocional, que não se desespera facilmente, né? Que mantém tranquilidade diante de situações adversas. Então, a gente pode dizer que essa pessoa ela tem uma fortaleza, e essa fortaleza vem do sentimento de amor. E a submissão? A pessoa nunca diz não, não sabe dizer não, e acaba se anulando nas relações. Então, nossa, é a boazinha, é a amorosa. Não, é submissa. Né? Então, isso a gente precisa observar. Tem necessidade de agradar, porque tem medo da rejeição. Então, aquela pessoa que sempre está tentando agradar, sempre está fazendo até além do que lhe pede. Né? Mas muitas vezes acaba frustrada, porque ela pensa assim, puxa, mas eu fiz, e o fulano não deu valor. Ele me falou, você fez porque quis. De certa forma, tem razão, fez porque quis. Então, fazer algo para o próximo com amor é fazer desinteressadamente, sem esperar nada em troca. Né? E não fazer da necessidade de agradar, com medo da rejeição. Né? Diminuir-se para caber no mundo do outro. Muitas vezes, né, estou lá na convivência com o outro, mas eu acabo me anulando. Não deixo aflorar as minhas capacidades, as minhas habilidades, porque senão vai parecer que eu estou sendo exibido, estou sendo soberbo, estou sendo metido, né? Ou os outros vão dizer, nossa, ó, fulana que é pra você. Né? Então, às vezes, acaba se diminuindo. Né? E vamos lembrar outro ensinamento do Cristo, né? Não coloque a lamparina sobre o alqueire. Né? Se você tem uma luz, uma habilidade, né? Seja cantar, seja falar em público, seja conversar, seja qual habilidade for, coloque a serviço da comunidade, a serviço do bem maior, né? A serviço do próximo, e valorize as tuas capacidades, as tuas habilidades. Né? Você não precisa se desmerecer para que o outro não se sinta menor. Dar-se em demasia é carência. Então, não vamos confundir amor com carência. Né? A pessoa que tem amor, ela pode até passar um período sozinha e tá tudo bem. Aquela história, né? Eu me amo e tá tudo bem. Né? Também tem os velhos ditados aí, né? Antes só do que mal acompanhado. Então, a pessoa que tem amor, ela também sabe ficar sozinha quando é necessário. E sabe tirar proveito e aprendizado daquele momento de solitude. Já a pessoa que é submissa, que é carente, é aquela que não consegue ficar só. E muitas vezes acaba entrando em relações tóxicas, né? Calar sempre para evitar conflitos. O silêncio, no momento oportuno, é sinal de sabedoria. Mas sempre se calar para evitar conflito, aí já beira a submissão. Né? Acúmulo de mágoas, ansiedade e culpa, porque se a pessoa sempre se cala, se ela sempre guarda a raiva, né? O sentimento de mágoa, a frustração, isso vai ficando, acumulando e acaba até adoecendo. Ansiedade, depressão, culpa, as doenças psicossomáticas que se fala hoje, né? Porque acaba até reverberando no corpo físico. Então, ser bom não é ser invisível. Né? Vamos lembrar isso. E ser pacífico não é ser passivo. Então, saber colocar a nossa opinião, mas de maneira tranquila, calma e serena, é um aprendizado. E já se encaminhando para o final, eu trouxe aqui o que Paulo de Tarso, né, conhecido como apóstolo Paulo,
disse sobre o amor. Também está no Evangelho de Lucas. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores divulgadores da doutrina cristã, depois da época de Cristo, quando Cristo já não estava mais na terra. Ele continuou divulgando o Evangelho. Então ele disse: se eu falasse as línguas dos homens e a língua dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. Se eu distribuísse todos os meus bens e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, de nada me serviria. O amor é paciente, o amor é brando e pacífico. O amor não é invejoso, não se envergonha, nem se incha de orgulho. Não age com baixeza, não é interesseiro, não se irrita, não leva em conta o mal recebido. Não se alegra com a injustiça, mas se compraz com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo vence. O amor jamais se enfraquece. Permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, com essa mensagem do apóstolo Paulo, que já é uma oração, eu convido todos a elevar novamente o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, para nos prepararmos para recebermos o paz. Pedimos, Jesus, que nos envolva no seu amor, na sua energia, na sua paz. Conduz os nossos passos, ilumina a nossa inteligência, abranda os nossos sentimentos e nos protege sempre. Agradecemos também a espiritualidade benfeitora que esteve conosco e pedimos que sempre nos proteja, nos intua e pedimos a Deus que nos abençoe. Que assim seja.